O MEI precisa de contador? Eu preciso de um contador para registrar um empregado, eu preciso de um contador para fazer a declaração do meu MEI, eu preciso de um contador? Nesse vídeo eu vou te responder essa pergunta, só que não só essa pergunta, eu vou te responder também quanto que custa o empregado para você registrar, quais são as obrigações que você tem quando você tem um MEI, quais são as declarações. Aí vai ser um vídeo mais completo ainda do que você está buscando. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que eu vou tirar várias dúvidas e bora pro conteúdo. Olá, tudo bem? Eu sou o Aldo, seu contador, e antes de qualquer coisa eu vou pedir para você, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha, já ativa as notificações para você ficar a par de todas as novidades. E se você quiser aprender como registrar o seu empregado, eu tenho um treinamento que chama Folha de Pagamento para MEI, onde eu ensino você a registrar o seu empregado, eu ensino você a fazer as suas declarações, disponibilizo contratos para você com relação ao seu empregado, e ainda tem um grupo de dúvidas que eu tiro todas as suas dúvidas eu mesmo ou através da minha equipe. O link está aqui na descrição, está com valor promocional, eu não sei por quanto tempo, e bora pro conteúdo. Aldo, eu preciso ter um contador, eu preciso contratar a sua contabilidade, eu preciso contratar o seu escritório. Não, você não precisa, tá bom? Por que você não precisa? Porque o MEI ele foi criado para ser descomplicado, apesar dele não ser muito descomplicado, tem muitas informações que você precisa saber, só que você precisa estudar para ser um empreendedor, tá? Porque se você não fizer as obrigações, as declarações, você corre o risco de ser multado. Então vale a pena você estudar e entender um pouco mais. Você precisa de fato? Não. Porque você mesmo consegue abrir o seu MEI, você mesmo consegue encerrar o seu MEI, você consegue alterar os dados do seu MEI, você consegue registrar o seu próprio empregado, você consegue fazer a demissão, você consegue fazer a declaração anual do MEI, você consegue fazer o seu próprio imposto de renda. São tudo, todas essas coisas você consegue fazer sem ser um contador. Porque, por exemplo, se fosse uma empresa normal, uma ME, para abrir precisa de um contador. Para alterar você precisa de um contador, para encerrar você precisa de um contador, para registrar um empregado você precisa de um contador, para fazer as declarações que uma ME tem, né, que são várias declarações, você precisa de um contador. Então assim, é diferente, você consegue fazer, só que quais são as diferenças? Vamos lá. Primeira diferença é com relação ao faturamento. Então no MEI você tem um limite mensal que é 6.750 e tem um limite anual que é 81 mil, tá? Tem um projeto de lei que está em andamento aí, mas ainda não foi aprovado, que você pode ter até 2 empregados, tá? Porque hoje no MEI você só pode ter um, que você vai poder ter até 2, e o seu faturamento de 81 mil vai para 132 mil, se eu não me engano. Então vai dar uma melhorada, vai aumentar um pouco mais tanto o faturamento mensal como o anual. Mas se você já estiver extrapolando tanto o mensal como o anual, eu recomendo que você transforme, né, o seu MEI numa ME, beleza? Se você precisar desse serviço de transformação, aí você vai precisar de um contador, e o meu escritório está à disposição, nosso contato, nosso site está aqui na descrição, tá? Então a primeira diferença é o faturamento mensal, o faturamento anual. A segunda diferença com relação ao empregado: no MEI só pode um, por enquanto, e na ME pode ter vários, tá? Na ME o faturamento vai de 0 a 180 mil, só que é uma alíquota. Aí você faturou acima de 180 mil, aí vai para uma outra alíquota de imposto. Só que no MEI, com relação à parte do imposto, o MEI paga só uma taxinha, 60 e poucos reais ou 70 e poucos reais por mês, que nessa taxinha está incluso alguns encargos e uma contribuição para o INSS. Então automaticamente você já está contribuindo para o INSS, sendo que na ME não tem isso. Na ME você paga de acordo com o seu faturamento. Então, exemplo, eu faturei 10 mil na minha ME, quanto de imposto? Se for serviço, você vai pagar 600 reais de imposto. Olha a diferença, faturei 10 mil, vou pagar 600 reais de imposto. Se for comércio, você vai pagar 4%, seria 400 reais, mais ou menos, só para você entender, sendo que no MEI não tem isso. Você vai pagar essa taxinha e ponto, tá? E com relação às obrigações trabalhistas, você só pode ter um empregado, lá na ME você pode ter vários empregados. O MEI tem a obrigação de fazer uma declaração anual. Essa declaração anual você faz, informa ali o seu faturamento, e você vai pegar essa informação que você declarou e vai declarar no seu imposto de renda pessoa física. Já
Na MI é diferente, a gente precisa fazer todas ali as declarações, o faturamento, calcular quanto de lucro que você teve, fazer uma distribuição de lucro, lançar no seu imposto de renda. Então tudo isso é preciso de uma assessoria, sendo que no MEI você consegue fazer tudo isso sozinho, tá? Então assim, nesse canal vai ter vários conteúdos te ajudando com relação a como registrar, a parte de declarações, obrigações. Então é muito importante que você se inscreva para você estudar e aprender muito mais sobre o seu MEI. Mas se você quiser um suporte, uma ajuda, pode entrar em contato que eu vou ter o prazer em te ajudar, tá bom? A estar junto com você aí nessa sua jornada. Quanto que custa? Vamos começar pelo salário, né? Qual que é o salário que você tem que pagar? O salário mínimo, no mínimo o salário mínimo. Qual que é o salário mínimo de 2024? 1.412. Só que tem uma particularidade. Se a sua empresa for empresa do comércio ou tiver um sindicato, o que é o sindicato? É um sindicato que defende a categoria. Então, por exemplo, no comércio existe o sindicato do comércio. Então é muito importante que você verifique com o sindicato da categoria qual que é o salário mínimo da categoria. Então, exemplo, aqui na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o salário mínimo vigente hoje é 1.693. Olha a diferença, de 1.412 para 1.693 tem uma diferença. É muito importante que você verifique isso, porque senão você vai ter que pagar essa diferença depois no processo judicial. Então não faça errado, porque depois fica mais caro para você, tá bom? Então vamos lá. Então, além do salário mínimo, que você já sabe agora, ou é 1.412 ou é 1.693 no caso aqui da minha cidade, eu vou te falar agora os encargos, né? Quanto que custa, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é com relação ao INSS patronal. O que é esse INSS patronal? É o INSS que a empresa contribui para a Previdência para ajudar a custear os benefícios, as aposentadorias. Infelizmente não tem o que fazer, você tem que ajudar. Qual que é a alíquota que o MEI paga? 3%. Existe o INSS do empregado e o INSS patronal. O do empregado é 8%, 9%, só que você desconta no lerite dele e repassa para o governo. Não sai do seu bolso, sai do bolso do empregado. Tá? Então no caso seria 1.412 menos essa alíquota, então ele ia receber menos, não vai receber 1.412, porque desconta esse INSS para pagar, para ele contribuir com a aposentadoria dele. Tá? Qual que é a alíquota, né, do INSS patronal? Então você vai pagar 3%, é 42,36. Então 3% de 1.412 é 42,36. Além do INSS, você tem que pagar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para o empregado, que é 8%. Quanto que custa? R$ 112,96. Então, você tem que pagar o salário mínimo, mais 3% de INSS patronal, mais 8% de FGTS. E além de tudo, você tem que fazer também uma projeção das férias e do 13º. Mas as férias eu não pago uma vez por ano, o 13º eu não pago uma vez por ano? Paga, só que você tem que já fazer o quanto que custa cada mês para você, porque é uma forma de você se preparar e você realmente saber o valor real, quanto que custa um empregado para você. Então vamos lá, 1/12 de férias sai no valor de R$ 117,67. Além das férias ele tem que pagar 1/3, então é R$ 39,22, então férias R$ 117,67, o terço sobre as férias R$ 39,22 e o 13º, R$ 117,67. Vou somar INSS patronal, FGTS, férias, terço de férias e 13º, vai sair R$ 1.841,88. Você viu? Você registra por 1.412, mas o custo é R$ 1.841,88. Então assim, aumenta bastante. Então a primeira pergunta que eu te faço: você está preparado para registrar esse empregado? Você tem esse valor? Porque se você contrata um empregado e não registra, olha o tanto de custo que você está projetando para você pagar futuramente. Porque tem vários casos aqui no meu escritório que a pessoa não registra o empregado, depois que ele sai, ele entra com processo na justiça e você vai ter que pagar. Não tem jeito, tá? Agora vamos falar o seguinte, com relação às obrigações que você tem. Que a primeira obrigação que você tem que fazer, que é muito interessante e que é obrigatório, se você não fizer, você paga a multa, é os exames admissional, exame periódico e exame demissional. Mas Aldo, por que eu tenho que fazer esse exame admissional? O exame admissional é uma forma de uma prevenção sua. Por quê? Porque se o empregado já tem uma doença pré-existente, lá nesse exame admissional, o médico do trabalho, ele já vai verificar isso e já vai laudar ali. Então você não corre o risco de ter que pagar. Porque acontece? Se você não faz, primeiro que você vai ser multado
por não fazer esse exame admissional. E segundo, é que se esse empregado tem uma doença por conta do trabalho, e aí você vai ter a obrigação de custear todo esse processo aí do empregado, beleza? O que é exame periódico? Quando ele faz 1 ano de empresa, você faz o exame do período. Como é que foi o ano dele? Ele está bem? A saúde dele está bem? Porque você tem que cuidar da saúde do seu empregado. E o demencional é quando ele está saindo, tá? Então tudo isso é obrigação. E uma coisa muito importante que eu vou te falar agora é com relação ao contrato de experiência. É muito importante que você faça o contrato de experiência. Porque se você contrata um empregado e não faz esse contrato de experiência, se você resolver demitir ele, você vai ter que indenizar 30 dias de salário, férias, 13º. E se você tem um contrato de experiência, esse contrato de experiência, ele é uma experiência que você está fazendo com o empregado, e tanto o empregado também está fazendo com você. Pode ser que o empregado ele não goste de trabalhar na sua empresa, ele não se acostume, né, com o serviço. Então, tanto você pode dispensar ele sem ter custos maiores, como ele também pode sair. Então é muito importante que você faça esse contrato de experiência, que você tenha, para você não precisar pagar mais, né? E você consiga fazer uma experiência, realmente ver se vai valer a pena você contratar esse empregado ou não. Então, essas aqui foram algumas dicas para você saber quanto que custa, algumas obrigações. E se você gostou desse vídeo, já deixa nos comentários aqui. E se você tiver alguma sugestão de novos vídeos, ou tiver também alguma pergunta, deixa aqui que eu ou a minha equipe a gente vai responder e vai te ajudar. E se você precisar transformar o seu MEI numa empresa, uma ME, nosso link também do nosso escritório está aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.